Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 28 de junho. A igreja hoje antecipa a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. E nós nos debruçamos sobre a figura destes dois grandes apóstolos, colunas da igreja. O evangelho que nos é proposto para essa liturgia é de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, como já lhes disse, a igreja hoje celebra esta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Na primeira leitura desse domingo, temos um texto de Atos, capítulo 12, na qual se narra o martírio do primeiro apóstolo, Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João. E ali se narra também a prisão de Pedro e a igreja que permanece em constante oração, pedindo pela libertação do apóstolo São Pedro. A segunda leitura é de 2 Timóteo, capítulo 4. É o famoso testamento espiritual de São Paulo. Nós sabemos que a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral. Na verdade, ela foi escrita por um discípulo de Paulo. E ela, nesse trecho que temos hoje na liturgia, trata exatamente da iminência ou da expectativa do martírio do apóstolo São Paulo. São Paulo diz: Estou para ser oferecido em sacrifício. Percebam que a linguagem é uma linguagem nitidamente litúrgica, do culto, do oferecimento de uma oferta sobre o altar. Paulo conclui dizendo: Eu combati o bom combate, completei a minha corrida e guardei a fé. Testamento espiritual de São Paulo apóstolo, mesmo tendo sido escrito por um discípulo seu vários anos depois. Nós temos então estas duas grandes figuras na história da igreja. Paulo, que era hebreu, filho de hebreus, como ele diz na carta aos Filipenses, da tribo de Benjamim, mas ele nasceu na cidade de Tarso, na diáspora, na região da Cilícia, na Ásia Menor. Ele teve a formação farisaica aos pés de um mestre chamado Gamaliel,
e, segundo ele mesmo diz, cresceu no judaísmo mais do que todos os outros jovens de sua idade. Num determinado momento, ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado na estrada de Damasco. E ele passa a pregar o evangelho da graça, da misericórdia e da liberdade. Se torna o grande missionário dos pagãos, o missionário dos gentios. Na sua atividade missionária se podem perceber 4 grandes pontos de irradiação do evangelho. Inicialmente Antioquia da Síria, depois a cidade de Corinto, na Acaia, na Grécia, depois a cidade de Éfeso, capital da Ásia, na Ásia Menor, e finalmente a própria cidade de Roma. Nestes 4 grandes centros urbanos, Paulo estabelece o seu projeto missionário. Ele era um grande intelectual, além do aramaico e do hebraico, conhecia bem grego e possivelmente conheceu latim. Era cidadão romano e utilizou-se de toda a estrutura das estradas do Império Romano, também do sistema de transportes, para evangelizar todo o mundo ocidental conhecido. No capítulo 15 da Carta aos Romanos, temos inclusive a notícia de que ele queria ir à Espanha. Temos notícia na patrística de que ele de fato foi e evangelizou também a Espanha. Morreu então, pelo ano 64, na perseguição de Nero em Roma. E lá está a Basílica de São Paulo fora dos muros, que marca esse momento do sepultamento de São Paulo. Pedro era de Betsaida, irmão de André, amigo de Tiago e João, filhos de Zebedeu, e eles tinham como que uma cooperativa de pesca no Mar da Galileia. É uma personalidade riquíssima no Novo Testamento, riquíssima em fragilidades, mas também riquíssima em fidelidades. Ele quase afunda no Mar da Galileia pela falta de fé. Ele quer afastar Jesus de sua missão e quer impedir Jesus de subir a Jerusalém, porque ele tem uma compreensão equivocada do messianismo de Jesus. E ele, no episódio do processo e da morte de Jesus, nega Jesus 3 vezes. Ao mesmo tempo, no episódio do Evangelho de hoje, Pedro professa a sua fé e o seu amor a Jesus Cristo. Ele recebe a graça do primado e se torna instrumento e sinal ministerial da unidade entre os discípulos e discípulas de Jesus. E ele é martirizado também sob Nero, aí pelo ano 64, 65, por aí. Por isso, Pedro e Paulo tornaram-se colunas da igreja. Não vou comentar exaustivamente o trecho do Evangelho de hoje, mas apenas chamar a atenção para 2 ou 3 coisas importantes. Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. A primeira parte é sobre como as multidões o veem. E os discípulos respondem 4 coisas. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és como um dos profetas do Antigo Testamento, outros dizem que tu és João Batista. Então percebam que a resposta da multidão não é de todo equivocada, porque Jesus de fato é um profeta. Mas eles estão muito longe de compreender a identidade profunda de Jesus. Jesus não é somente um profeta, somente um homem de Deus, um homem bom que prega coisas bonitas e até faz milagres. É por isso que a pergunta agora é dirigida aos apóstolos e Pedro responde em nome dos apóstolos, em nome da igreja. E Pedro diz 2 coisas. Tu és o Messias, é a primeira parte da resposta de Pedro, isto é, Messias significa o Cristo, o ungido, o consagrado. Essa resposta é incompleta, porque dizer que Jesus é o Messias não responde completamente à identidade profunda de Jesus.
Mas Pedro continua: tu és o Filho do Deus vivo. Estas duas respostas se complementam. No primeiro século, muitos rapazes apareceram dizendo que era o Messias. Muitos se propuseram como o Messias. O problema não é saber que Jesus é o Messias, mas é saber que tipo de Messias é Jesus. Jesus é o Messias, servo sofredor. Jesus é o Messias que morre na cruz. Jesus é o Messias, Filho de Deus. Aqui está o ponto fundamental da resposta de Pedro, que responde em nome da igreja. Mas bonito é perceber a reação de Jesus diante da resposta de Pedro. Primeiro, é importante fazer a distinção entre Simão, filho de Jonas, e Pedro. O nome desse apóstolo, na verdade, é Simão, filho de Jonas, isto é, aqui está a identidade antropológica, a identidade mais humana de Pedro. Pedro é um apelido, é o nome que Jesus deu, e a palavra Pedro representa sobretudo a função que Simão Pedro exerce. A função do primado, a função de ser o líder, a função de ser o coordenador da comunidade, a função de ser aquele que exerce o ministério da unidade. Jesus leva a reflexão para o nível antropológico mais profundo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Isto é, só é possível reintegrar a identidade profunda de Pedro, que nega e que trai. Só é possível reintegrar a sua identidade profunda por causa dessa resposta de Jesus a Pedro. Jesus leva a reflexão para o nível antropológico, para o nível da pessoa na sua identidade mais profunda. É Simão, filho de Jonas, que também dará a sua resposta de amor. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta então as minhas ovelhas. Então, Pedro recebe de Jesus a missão do primado, a missão de ser sinal sacramental da unidade, exatamente por causa do seu amor e por causa desse nível mais profundo e antropológico de sua resposta. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, isto é, sobre a profissão de fé de Pedro, que é a profissão de fé da igreja, e que Jesus edifica e estabelece a comunidade eclesial, a igreja. O que nós aprendemos com essa festa de Pedro e Paulo? Como nós podemos praticar a palavra de Deus neste dia? A grande pergunta para nós não é somente conhecer algumas informações sobre a Sagrada Escritura. A pergunta fundamental é como podemos praticar a palavra de Deus hoje? Eu diria, primeiro, reze, reflita, amadureça, avalie a sua fidelidade e o seu amor para com Cristo. É a primeira coisa. Mesmo com fragilidades e pecados, a santidade não significa que você não tem fragilidades e pecados. Mas o ser santo, fundamentalmente, é ser capaz de demonstrar a fidelidade e o amor. Segundo, a missionariedade. Pedro e Paulo foram grandes missionários do Evangelho. Amantes profundos da palavra de Deus, amaram Jesus Cristo com toda a intensidade do seu coração, por isso se tornaram grandes missionários da palavra. E terceiro, amadureça o seu amor pela Igreja, especialmente pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que vem sendo vítima de tantas calúnias, de tantas coisas feias, até mesmo de dentro do próprio seio da Igreja Católica. Pessoas rancorosas que agem pelo ódio, pela vaidade pessoal, pelo desejo de cargos e de poder. Então, o amor e a pertença à Igreja Católica e um amor imenso pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que ontem, sábado, ele celebrou também o seu aniversário de ordenação episcopal. Que Pedro e Paulo sejam grandes instrumentos inspiradores para todos nós na nossa vivência do Evangelho. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e com sua mãe, Maria Santíssima.